Boa noite, meus colegas da turma de Direito Financeiro do 10º período do curso de Direito do CESUT. Hoje é dia 14 de abril de 2020 e vamos iniciar a resolução desse exercício que foi proposto em 7/4 de 2020, relativo à parte introdutória de receitas públicas. Então vamos às questões. Questão número 1. Acerca do direito financeiro na Constituição Federal de 88 e dos princípios orçamentários, julgue o seguinte item. Então vamos ao enunciado. Apesar de os entes federados serem obrigados a elaborar um orçamento fiscal, um orçamento de investimento das empresas estatais e um orçamento da Seguridade Social, é correto afirmar que vigora no Brasil o princípio da unidade orçamentária, né? Esse é o chamado princípio da unidade, que é um princípio orçamentário. Então a resposta está correta. Então vamos marcar aqui um X, ok? Então o assertivo está correta. Agora vamos para a questão número 2. Para ler o enunciado a seguir, que é o fragmento de doutrina, e responder conforme se pede, né? Então, os princípios orçamentários são aqueles voltados especificamente à matéria orçamentária e são encontrados na própria Constituição Federal de forma expressa ou lícita. O orçamento deve conter apenas matéria financeira, não contendo assuntos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa. Este conceito refere-se ao princípio da... Aqui está falando, é uma restrição, está restringindo a matéria da lei orçamentária, da LOA. Então, não se permitem assuntos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, dá-se a entender que é o princípio da exclusividade. Não é unidade, porque não se trata aqui da junção de todos os tipos de orçamentos numa lei só. Não é equilíbrio, porque a gente não está falando aqui sobre o princípio da distribuição ou do equilíbrio. Também não é da universalidade, porque a gente não está falando de assuntos somente relacionados ao orçamento. Então fica como o princípio da exclusividade. Letra B, vamos marcar aqui. Pronto, letra B. Vamos à questão número 3. Com relação à despesa pública no Brasil, é correto afirmar que... Então, com relação à despesa, a ordem bancária é emitida depois da nota de empenho e da liquidação. Então, aqui está correto, tá? Pela ordem dos estágios da execução da despesa está correta, né? Que é empenho, liquidação e depois o pagamento. Então vamos conferir aqui, vamos escolher uma para verificar que ela não está correta. Letra D. O empenho é realizado em favor do contratado, depois de liquidada a despesa pela tesouraria. Não. A ordem de execução das despesas é religiosamente depois da contratação, empenho, fornecimento e a prestação do serviço, aí vem a liquidação e depois o pagamento. Então a letra D está incorreta. Agora vamos para a questão número 4. Em um determinado exercício financeiro, ao final, houve uma sobra do orçamento corrente. Parte dessa sobra foi empregada no pagamento do serviço da dívida pública fundada. Serviço público da dívida fundada são os juros e as correções. O remanescente dessa sobra, então vamos ver aqui a alternativa que é compatível com a continuidade dentro desse contexto. Então, o remanescente dessa sobra, ou seja, o resto do superávit financeiro, aqui não diz se é nominal ou primário, mas vamos lá, será obrigatoriamente empregado no mesmo exercício financeiro em que se finda, no pagamento do principal da dívida pública fundada. Não se paga o principal da dívida com superávit no mesmo exercício. Só depois que esse superávit no exercício seguinte se torna a receita de capital. Então aqui está errado. Letra B. Será incluído no exercício financeiro seguinte no universo da receita de capital. É essa. Tá? Vai para o exercício financeiro seguinte, não vai integrar o orçamento seguinte, mas vai ficar dentro do patrimônio, dentro do ativo financeiro.
Vamos verificar uma alternativa para verificar se a duplicidade aqui. Vamos à letra C. Será incluído no orçamento seguinte no universo de receitas correntes. Errado. Ele não será incluído no orçamento seguinte. Tá? Ele vai para uma conta porque ele já não é mais papel. Ele não é mais projeção. Ele é patrimônio financeiro. Então, ele não tem nada a ver com o orçamento seguinte que será executado, paralelamente com a execução financeira. Então, vamos aqui à questão número 5. De acordo com a Lei 4.320/64, a receita tributária pertence à categoria econômica das receitas correntes, de capital, operacionais, financeiras, não operacionais. Então, vejam bem, a receita tributária, ou seja, a arrecadação de tributos, é receita corrente. É a receita que é prevista todo ano quando se planeja, quando se faz a lei orçamentária. São receitas correntes, receitas previsíveis dentro de certas projeções. 6. Considerando-se as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e Distrito Federal, é correto afirmar que previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento constitui. Aqui nós estamos vendo que lançamento, arrecadação, aliás, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento representam os estágios da receita pública. Tá ok? Então, estágios da receita orçamentária. Tá aqui, letra D. Vamos escolher uma para saber por que está errada. Ó, estágios da despesa pública, letra B. Está errada porque os estágios da despesa pública é empenho, liquidação e pagamento. Estágios de amortização da dívida flutuante. Não existem esses estágios. Princípios do orçamento público. Não. Em absoluto. Princípios da receita orçamentária. Não. Isso aqui representam estágios, fases. Vamos para a questão número 7. Então vamos lá. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria são, para o Estado, formas de receita. Então está aqui, derivada. Então, respectivamente, né, que teria sido melhor quem elaborou ter colocado aqui, ó, imposto, taxa, contribuição. Todos esses aqui são receitas derivadas, todos, tá ok? Imposto, taxa e contribuição de melhoria são tributos, e a arrecadação de tributos, né, são receitas derivadas. Então, vamos aqui, originária, não, derivada. Aí tem aqui a letra D, derivada, originária, Então é a letra C, derivada para os três, correto? Porque são tributos. A letra E, por exemplo, está errada porque originária. Originária não, originária ela só advém da evolução do patrimônio público, gerada pelo próprio patrimônio público. Aqui, imposto, taxa e contribuição de melhoria, elas não vêm de patrimônio público, elas vêm do contribuinte, elas vêm de terceiras pessoas. 8. Segundo o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, são consideradas receitas correntes, exceto. Então, a gente vai procurar aqui, nessas alternativas de A a E, uma receita que não seja corrente, ou seja receita de capital, né? Porque está aqui, exceto. Aqui. Ok? Então, vamos procurar aqui uma receita de capital. Aqui, letra E. A receita tributária é receita corrente, receita de contribuições é receita pública corrente, receita patrimonial, né? Receita pública corrente, né? Enquanto a origem é uma receita originária, né? Receitas industriais, sim, são receitas correntes, né? Porque receitas industriais, elas advêm da alienação de bens de capital, tá ok?
E por último aqui, a letra E, receita de capital. Receita de capital não é receita corrente, né? Ou ela é receita de financiamento, ela é receita de empréstimo, ou ela é receita de superávit, ok? Mas ela nunca pode ser corrente. Letra E para 8. Número 9. Recursos financeiros de caráter temporário não integram a LOA. Se não integram a LOA, pessoal, já botamos aqui na cabeça, né? Já deduzimos com segurança. Então, são recursos extra-orçamentários. Porque se estiver na lei orçamentária anual, LOA, então já fazem parte, evidentemente, do orçamento, né? Orçamento fiscal. Então, se não faz parte, receitas extra-orçamentárias. Continuando. O Estado é mero depositário. Veja bem aqui, depositário. Nesse contexto, o Estado, ao ser um depositário, ele forma o que nós chamamos em direito financeiro de dívida pública flutuante. Então, o Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis, cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Tá? Então, aqui, com certeza, receitas extra-orçamentárias. Exemplos: depósitos em calção, fianças, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, aqui, ARO, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Tá? Então vamos aqui ao comandamento. O trecho faz referência às receitas licitadas, isso não existe. As receitas privadas, também não. Ao comprometimento, não. As receitas orçamentárias, não, elas não fazem parte da LOA. Ao ingresso extra-orçamentário. Ok? Receitas que não possuem disponibilidade. São receitas que não possuem, vamos dizer assim, outro termo que se usa no lugar de disponibilidade. São entradas, né? Que não caracterizam receita, porque não estão disponíveis a serem utilizadas. 10. A situação descrita no enunciado da questão anterior, aqui a número 9, em sede de endividamento do Estado, no estudo do crédito público, faz alusão a que tipo de dívida pública? Vou desmanchar aqui a linha para facilitar e nós vamos responder aqui. Então, pessoal, ingresso extra-orçamentário. Tá? Ele não tem caráter de definitividade. Ele pode futuramente incorporar o patrimônio ou não, ou deve ser estornado. Tá? Então, o Estado, ao se postar, ao se colocar como depositário dessas retenções, depósitos, garantias, calções, depósitos inibitórios, etc., ele se coloca como depositário. Ele não pode gastar esse dinheiro, e não deve. E ele sendo depositário, ele tem ali a chamada dívida pública flutuante. Porque a qualquer momento ele deverá estornar esses valores. Então, esses valores não possuem disponibilidade. Dívida pública flutuante. Relembrando aqui, quais são os 3 tipos de dívidas públicas que o Estado tem? A principal, né, a grande dívida, que é a dívida pública fundada ou consolidada, né, que são as dívidas contratuais, as dívidas as dívidas negociais, né, a maior parte advindas de compromissos e contratos. Segundo lugar, segunda categoria, dívida pública mobiliária, né, quando o Estado faz investimento à base de ofertas de títulos públicos, né, títulos da dívida pública agrária e os próprios títulos da dívida pública consolidada, através de emissão de dívida pública.
E a última, a terceira, é a dívida pública flutuante. Então vamos aqui à 11ª. Deixa eu ajeitar aqui. Com relação às receitas e às despesas públicas, assinale a alternativa incorreta. Vamos procurar aqui uma alternativa que esteja incorreta no que tange aos assuntos de receitas públicas e despesas públicas. Então vamos aqui analisar a A. A participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território do Estado, constitui ingresso patrimonial. Claro, é o chamado royalties, que são distribuídos aos estados da federação. Então, isso aqui constitui uma receita pública originária. É um ingresso patrimonial. Está correto. B, alternativa B, de Bravo. As receitas públicas são derivadas ou originárias, sendo as primeiras provenientes da exploração do patrimônio do Estado, negativo, está errado. E as segundas, oriundas da economia privada, basicamente os tributos. Não, aqui houve uma inversão. Então essa aqui está errada. As receitas públicas derivadas, elas são oriundas da economia privada, basicamente ou primordialmente dos tributos, em razão do poder de império que o Estado tem sobre os administrados. Então essa aqui está errada. Houve uma inversão aqui dos conceitos. E como a gente está procurando a incorreta, então a resposta incorreta é essa aqui. Vamos analisar mais algumas aqui. Letra C. Os ingressos provenientes do pagamento das penalidades pecuniárias de qualquer origem, ou seja, tributária ou não tributária, integram o quadro das receitas públicas. Correto. Aqui não disse que tipo de receita. São entradas que representam receitas públicas. D. A realização da despesa pública pressupõe a existência de dotação orçamentária, a chamada DO, óbvio, ou de créditos adicionais, ou seja, suplementares ou especiais ou extraordinários, aprovados previamente pelo Poder Legislativo. Corretíssima. Letra E. As fases distintas por que passa a realização da despesa pública são 3: empenho, liquidação e pagamento. Corretíssimo. Então vamos aqui à questão número 12. Uma questão aparentemente difícil, mas é muito simples. Então vamos analisá-la. Da leitura efetuada em demonstrativos contábeis no final de um determinado período, antes de efetuados os lançamentos de encerramento, identificam-se as seguintes rubricas e seus respectivos saldos. Isso aqui é um demonstrativo muito simples. Isso aqui é um fragmento de demonstrativo, Quem nos dera um demonstrativo financeiro, o orçamentário de um ente público fosse tão simples assim, mas isso aqui é apenas uma amostragem. Então aqui nós temos as receitas, aqui nessa primeira tabela, nessa coluna aqui temos as receitas, ou seja, temos aqui receita patrimonial, que é uma rubrica, receita de serviços, outra rubrica, receitas de operação de crédito, outra rubrica, uma receita que advém de endividamento, Então aqui tem o saldo, teve a previsão orçamentária de 3.698 e foi executado 3.370, abaixo do previsto. Receitas de serviço, 8.970, houve uma execução de 7.150, abaixo do previsto. Receitas de operações de créditos, planejou se endividar em 240, mas na verdade foi necessário se endividar em 2.620. Ok. Aqui abaixo nós temos, passando por outro lado aqui da página, temos aqui uma tabela com despesas, Despesas que foram fixadas e executadas. Investimentos. Houve a fixação em termos de despesas de 4.024, empenhou 3.283, ou seja, foram firmados 3.283. Amortização da dívida interna, fixou 5.980 e foi empenhada apenas 4.638.
Gasto com pessoal e demais encargos sociais com os gastos de pessoal. Previu-se 2.904, né, dentro do que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e gastou apenas 2.202, ou seja, as despesas ficaram abaixo das fixadas. Então vamos aqui ao enunciado. O que se quer aqui? O que está pedindo? As receitas de capital, está aqui em negrito, relativamente às receitas realizadas no período, estão ou está representada ou representadas adequadamente pela importância de... Então vamos procurar aqui o que se obteve de receita de capital. Então vamos lá nas receitas. Receita patrimonial não é receita de capital. Receita de serviços também não é receita de capital. Ok? E aí vem. Deixa eu ver aqui. Opa! Tá. Receitas de operação de crédito. O que são operações de crédito? Endividamento, financiamento ou empréstimo. Em alguns casos, até a antecipação de receitas orçamentárias. Então, receitas de operação de crédito são receitas de capital. Então, houve um valor aqui de 2.620, que foi firmado, que foi executado. Executado quer dizer o quê? Que foi compromissado, né? Que foi endividado, 2.620. Então a resposta é a letra A, 2.620. Porque é o único item de receita que nós temos aqui no demonstrativo, que é de capital. De serviço, receita corrente, receita patrimonial, também receita corrente. Ok? Então a resposta é a letra A, 2.620. A gente vive falando disso aí em sala de aula, fazendo lá as tabelinhas no exercício, e olha só, caiu aqui, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, analista judiciário. Um concurso muito comum, um concurso muito bem remunerado. Então tem que estar bem, atualizado em direito financeiro. Questão número 13. São receitas correntes. Então vamos procurar aqui apenas a alternativa que constam receitas correntes. Apenas receitas correntes. Então vamos aqui, receita patrimonial é corrente, operação de crédito não é corrente. Essa aqui já está excluída. B, receita agropecuária é corrente, amortização de empréstimo e imposto, né? Isso aqui é despesa. Tá fora. C, contribuições de melhoria, tá? São receitas correntes. Alienação de bens e impostos. Alienação de bens são receitas de capital. Então já está fora. Letra D. Contribuições de melhoria. Receita corrente. Receita patrimonial, corrente. Receitas de serviços, corrente. Então, letra D, que é a resposta. Vamos conferir aqui a letra E. Taxas, receitas correntes, operações de crédito, receita de capital. Então já está fora também. Então a resposta para 13 é a letra D. Vamos à questão número 14. Assinale o evento que contenha somente estágios da Receita Pública. Então, o exercício aqui, como vocês podem perceber, é um exercício que está bem enfático em certos assuntos, né? Assinale o evento que contenha somente, veja bem, somente estágios ou fases da Receita Pública. Então vamos verificar aqui. Letra A. Então vamos relembrar, antes de mais nada, que os estágios da Receita Pública, conforme a gente já viu, é a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. O recolhimento é feito somente em nível bancário, só por instituições bancárias. A arrecadação é pelo pagador e pela instituição bancária que recebe. Então vamos ver aqui. Letra A. Verificação da documentação do fornecedor para apurar o regular fornecimento de bens. Isso aqui é estágio da despesa, liquidação. Está fora. B.
Levantamento de necessidades de um órgão público para propostas orçamentárias. Isso aqui pode estar na previsão, né, para fazer as projeções. Segunda parte, levantamento de mercadorias trazidos do exterior para emissão de guia de pagamento de imposto de importação. Lançamento, que é um lançamento tributário, que é uma das fases da Receita. E demais tributos devidos pelo importador. Então, isso aqui só tem estágios da Receita. Tá ok? Vamos conferir as demais? Letra C, repasse de valor a fornecedor via emissão de ordem bancária. Pagamento, isso aqui é estágio da despesa, está fora. Letra D, emissão de documento que reserva parte de dotação orçamentária contratado. Empenho, isso aqui é o primeiro estágio da despesa, está fora. Então, a resposta para a alternativa 14 é a letra B, de bola. 15, considere o quadro demonstrativo abaixo, referente a rubricas de receitas orçamentárias arrecadadas e recolhidas ao Tesouro Estatal. E, em seguida, marque a alternativa correta de acordo com o que se determina, com o que se pede. Então, vamos analisar. Nós temos aqui uma coluna e aqui uma segunda coluna à direita. Na segunda coluna tem valor e aqui tem as espécies de receitas hipotéticas. Então, alienação de bem público imóvel é uma receita de capital, correto? Recebimento de impostos. Está aqui o valor, receita corrente. Recebimento de depósito inibitório. Ok? Isso aqui é uma receita. É uma receita que é uma entrada que não tem disponibilidade. Ok? 46 mil. Que depósito inibitório poderia ser esse aqui? O Joãozinho entrou com uma ação judicial de anulação de crédito tributário, né, na justiça, e efetuou um depósito inibitório, porque certamente ele não conseguiu a tutela de urgência, o juiz não concedeu, e a saída que ele teve para suspender a exigibilidade do crédito tributário foi fazendo o depósito inibitório no valor daquele dia atualizado que o fisco estava lhe exigindo. Tá? Outra receita aqui embaixo, recebimento de calção contratual, é o mesmo que esse aqui, recebimento de depósito inibitório, tem a mesma característica, é uma entrada com indisponibilidade. Por último, recebimento de royalties de petróleo e gás natural, ok? Receita originária, 321 mil aqui. Então, o que é que se pede aqui? Representa, aqui a gente vai procurar um valor que representa o somatório de receitas públicas correntes. Pronto. Aqui já tem um primeiro dado, né? Receitas públicas correntes. E, além de serem receitas públicas correntes, com disponibilidade para empenho, levando-se em consideração o demonstrativo acima. Daqui a gente já vai excluir dois somatórios. Essa aqui do recebimento de calção contratual, que ela não tem disponibilidade para ser empenhada, porque faz parte da dívida pública flutuante e o Estado fica como depositário. Esta aqui. E esta outra, recebimento de depósito inibitório. Então, essas duas aqui não têm disponibilidade. Então, corrente com disponibilidade. Alienação de bem público imóvel. Não é corrente. É de capital. Recebimento de impostos, sim, 655 mil. Tem disponibilidade. Recebeu, entrou no caixa, já está pronto para gastar. Então, recebimento de impostos, 655 mil. Esta aqui não tem disponibilidade. Recebimento de royalties de petróleo e gás natural. Receita corrente, tá? Originária. Então, 321.880. Então, é o somatório de 655 mil. Tá aqui, eu vou botar de vermelho para marcar aqui para vocês. Então, é essa aqui. Mais os recebimentos de royalties. Esse outro item. Então, são receitas correntes que, ao entrarem nos cofres, elas já estão prontas para serem utilizadas.
Então, 655 mil com 321.880. Então, 880 dá 6, 7, 976, 880. Tá aqui. Tá aqui o somatório. A resposta é essa aqui. 976.880. Tá? São essas receitas onde estão em vermelho. Esta aqui não, porque é receita de capital, porque é alienação de bem público. Houve aqui o quê? Uma inversão financeira. Recebimento de impostos, sim. Está aqui, está marcado de vermelho. Recebimento de depósito inibitório, não tem disponibilidade. Recebimento de calção também não tem disponibilidade. Recebimento de royalties, sim. Despesa corrente. É prevista anualmente no orçamento, 321.880. O somatório desses dois itens, dá esse valor, 976.880. Ok, pessoal? Esse era o nosso exercício. É o nosso exercício que corrigimos hoje. Fizemos aqui as considerações, sempre puxando para o lado dos assuntos e tópicos que nós abordamos em sala de aula recorrentemente. Tá? Então, vou encerrar essa gravação e após gravado vou lançar no meu canal do YouTube e enviar para vocês. Tá? Espero que façam bom proveito, espero que as minhas explicações tenham sido, vamos dizer assim, dentro do nosso contexto de aula suficientes, ok? E muito obrigado pela atenção, bons estudos e tenham uma boa noite. Grande abraço.